4 do nosso módulo 5 de estudos de caso, bora lá! Aqui que eu vou te ensinar como começar a categorizar esses estudos de caso. Antes disso, a gente precisa entender que você jamais, ou assim, raramente vai encontrar um projeto exatamente igual à sua temática. Ou seja, com um título muito parecido, porque esse, gente, é o principal questionamento dos meus alunos. Mas, Débora, eu não achei uma temática igual à minha. Sim, que bom, não faria sentido. Então, isso significa, consequentemente, o quê? Que você vai se basear em vários projetos, mas nos seus pontos fortes, tá? Então, você vai pegar o ponto forte de cada projeto que você escolher para construir o teu raciocínio de projeto. Isso é fazer estudo de caso. Por que que eu não vou pegar um projeto e analisar ele do início ao fim? Porque todo projeto tem erros. Todo projeto tem pontos fracos. E também, quando ele difere daquilo que você quer fazer para o teu projeto, você vai entender que ele pode ter tido uma boa solução para aquele local, para aquele momento, mas às vezes aquela solução não seria boa para o seu projeto, então você vai descartar aquela solução e vai pegar aquilo que te interessa, entendeu? Então não é porque você está fazendo um estudo de caso que você vai ter que se basear em tudo que ele está mostrando, tudo que aquele projeto tem, ou que você concorda com tudo, ou que tudo que ele traz vai se aplicar ao seu caso, entendeu? Então, isso precisa ficar muito claro, porque, ao mesmo tempo, pode ser que apareçam alguns questionamentos na tua cabeça, como, por exemplo, nossa, mas quem sou eu para julgar o projeto de outra pessoa? Eu sou um estudante de arquitetura. Aí, agora, você vem para a realidade, que você é quase formado, você já é quase um arquiteto, uma arquiteta, e aí a gente tem que começar a pensar diferente. Você passou por 5 anos de faculdade, e aí você já tem o discernimento para entender o que é certo e o que é errado dentro de um projeto. E aí, o que está certinho dentro das normas e tudo mais, você tem o discernimento para entender aquilo que faz sentido para você, como gosto, né, que você vai ter que ter uma afinidade de gosto ali, você vai ter que ter uma afinidade de estilo, você vai ter que ter uma afinidade com a temática, com o local, com a inserção urbana. Então, são vários quesitos que a gente precisa pensar com relação a isso do projeto. Então, de cada projeto que você for estudar, você vai pegar ali uma cerejinha e depois você vai fazer a sua própria sobremesa. E aí, aqui, eu tenho 2 sugestões extremamente importantes para você de como categorizar esses estudos de caso. Então, já que você já entendeu que você vai fazer vários estudos de caso, eu sugiro que você tenha pelo menos 2 estudos de caso, ó, pelo menos 2, com a temática semelhante à sua, para que você possa compreender algumas questões aí, como a planta, quais são os ambientes necessários para essa temática, a metragem quadrada utilizada em cada ambiente, o número de ambientes desse projeto, os setores que compõem esse projeto dentro da planta e os fluxos, o que pode e o que não pode se encontrar. Vamos entender cada coisa aqui. Quando eu falo de temática semelhante, eu falo no seguinte sentido. Se você está propondo um hotel-fazenda, você vai pesquisar sobre um hotel-fazenda, né? Você não vai pesquisar sobre uma pousada, porque aí já vai haver divergências de planta, de programa de necessidades. Quais os ambientes necessários vão ser diferentes. Então, procure uma temática semelhante à sua. De preferência, 2 estudos de caso, porque mesmo assim você vai ver que na maioria dos projetos não existe uma regra. Precisa ter tantos quartos, ou precisa ter tantas cozinhas, numa área de estudo para cozinhas, enfim. E aí, então eu sugiro que você tenha esses 2 estudos de caso para fazer essa análise de planta. Como você vai analisar a planta para que essa análise seja coerente? Você vai pegar aquele estudo de caso, você vai pegar um projeto que vai ter a temática semelhante à sua. Ou seja, se você está propondo um hotel-fazenda, é de um hotel-fazenda que você vai pegar. Você não vai pegar de um spa urbano, porque os ambientes necessários serão diferentes. Você também não vai pegar de uma pousada, porque também vai ser diferente. Ah, Débora, eu estou fazendo um hospital oncológico. Então, de preferência, busca um hospital oncológico. Às vezes que você está propondo um tema muito inovador, ou um tema que tenham poucos projetos semelhantes a ele, aí sim você acaba unindo, né, 2 estudos de caso diferentes e aí você chega a uma conclusão para o seu projeto. Mas ainda assim você vai ver que quando você busca a mesma temática, o ideal é que você tenha 2 projetos diferentes, porque esses 2 projetos, eles são diferentes. E aí você vai entender, aqui eu tenho um projeto de um hotel, aqui eu também tenho um projeto de um hotel.
Qual a diferença desses dois hotéis? Bom, às vezes foi a forma como ele foi implantado, às vezes um tinha a topografia toda esquisita do local, o outro terreno era plano, e aí as decisões que culminaram a partir daí foram bem diferentes, ou às vezes um tem um conceito mais sustentável, o outro não tem. Então vocês vão começar a entender que cada projeto, por mais que a temática seja igual, vai dar origem a plantas, vamos falar basicamente de planta aqui, muito diferente. E aí, quando eu analiso dois projetos, eu consigo entender também, em questão de planta, que por mais que eles sejam muito diferentes, vão ter pontos semelhantes. Tá? E aí eu vou começar a entender o porquê. Bom, eu preciso ter tal setor ligando a tal setor, porque os dois têm isso acontecendo. Né? Então, por exemplo, lá no hotel, a gente precisa ter os quartos dando acesso a um local onde vai para a área de serviço, com lavanderia, com um monte de coisa assim, para que isso facilite a circulação dos funcionários ali por dentro para fazer a limpeza desses ambientes. Então, a gente precisa entender que existe uma lógica por trás de cada temática, ainda que essa mesma lógica gere projetos bem diferentes. Mas aí é essa lógica que vai ter que estar em evidência aqui no resultado desses estudos de caso. Mais para frente a gente vai ver exemplos práticos. Então, aqui eu trouxe para vocês como analisar esse estudo de caso. A partir aí dessa primeira regrinha que eu falei para vocês, né, que é uma sugestão minha para analisar a planta. Então, só para contextualizar vocês, esse estudo de caso aqui ele foi feito pela Renata, foi minha aluna de mentoria em 2021, e a temática dela era uma Club Kitchen. Isso significa um coworking de cozinhas para restaurantes que não querem ter um restaurante físico e que só atendem delivery, quesito que cresceu muito com a pandemia. Então, a gente tem que entender que tem alguns pontos que vão ser semelhantes na entrega em pranchas ou em monografia, e eles têm que ser apresentados nos estudos de caso. O primeiro ponto é a contextualização do projeto estudado, ou seja, o que é esse projeto? Eu tenho que falar sobre o que é esse projeto estudado. Como o caso da Renata aqui é uma temática muito nova, então ela só achou esse projeto com uma temática semelhante à dela para ela poder estudar. E aí, o que ela fez? Ela cumpriu todos os requisitos acima ali que eu falei para fazer esse estudo de caso. Ou seja, ela pegou esse projeto aqui e a partir dessa planta, que estava branquinha, não estava demarcada, ela foi demarcando cada área dessa planta, tá? E ela foi mostrando essa separação por setores. Ao mesmo tempo, ela foi lá e calculou a metragem quadrada desses ambientes e depois ela fez o somatório para os setores. Como que ela fez isso? Débora, eu vou ter que achar, então, um projeto que tem as metragens? Não, muitas vezes a gente vai por proporção, gente. Proporção do quê? Eu sempre vou pelo usual, da proporção da porta. Vai dar uma diferencinha? Não vai ser exato esse valor? Não vai, mas já dá uma boa ajuda. Então, uma porta 80 centímetros, beleza, a partir disso eu já tenho toda uma situação ali criada na planta, onde eu vou poder calcular a área de cada ambiente por proporção, tá bom? Então, aqui o que ela fez? Ela foi demarcando os ambientes. Ela entendeu que dentro dessa temática, dentro desse coworking de cozinhas, ela precisava ter diferentes tamanhos de cozinha também. Vamos ver aqui com a nossa demarcação. Ela precisava ter, por exemplo, um tamanho um pouco maior, um tamanho maior ainda. Ela precisava ter cozinha para gravação de vídeo, ela precisava ter cozinha para restaurante, que é bem menor, que está começando, cozinha para restaurantes que tem uma estrutura já bem maior e que atendem muita gente, muito delivery, que consequentemente vão ter mais gente trabalhando nessa cozinha, então ela precisava ter essa diferença de áreas. Então, ela foi fazendo tudo isso aqui e ela separou os setores aqui nesse programa de necessidades, colocou as áreas ali do lado. E aí ela formou um fluxograma. Como? Separado pelas cores também, que ela demarcou na planta, porque ela consegue fazer essa relação, né? Que essas cores, por exemplo, elas estão presentes também no programa de necessidades, elas estão presentes na planta, e ela conseguia utilizar esse estudo de caso, inclusive na época que ela estava fazendo o projeto. Então, essa aqui é uma importância muito grande que a gente vai dar aos estudos de caso. Como esse fluxograma foi formado? Bom, ela entende que essas setas, elas são a circulação. Então, eu entendo que da circulação principal, eu tenho acesso a algumas áreas em específico. E que tem outras áreas, por exemplo, esse lado aqui da Club Kitchen, ela não se mistura com essa área. Como que eu sei isso? Porque a Renata colocou essa separação física aqui. Então, eu sei que eu tenho um ambiente no meio para separar esses dois lados. E aí, isso começa a ficar muito mais fácil de eu entender. Então, eu sei que tem algumas partes, por exemplo,
aqui eu tenho um tipo de acesso, mas que aqui eu tenho essa separação, que daí dá acesso ao restante das cozinhas, tá bom? Então, olha só essa importância de eu transformar a planta em um fluxograma. E isso eu vejo que, assim, eu lembro que na faculdade era uma dificuldade minha, gente, de entender como montar um fluxograma. E aí eu pensava que eu tinha que ter a mesma disposição da planta, mas na verdade não. O que eu preciso entender é que muitas vezes uma setinha dessa, ela vai representar um corredor, ela vai representar uma ligação direta com uma área de circulação. É isso que a Renata fez aqui, quando ela coloca circulação, eu entendo então que eu tenho um corredor, seja ele extenso em L, em U, isso aí depois a gente vai analisar. Mas o que interessa aqui é que desse corredor eu tenho acesso a várias outras salas. E que se eu tenho esse acesso, então eu entendo que tudo isso aqui que está dessa cor, ele não precisa ser separado, o fluxo dessas cores. Mas que sim, essa área aqui, ela não pode entrar em contato direto com esta área aqui. Consegue entender? Super importante essa análise aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me avisem, porque isso é essencial de entender. Segunda sugestão para categorizar, então, os estudos de caso, gente. Que a gente tenha pelo menos um estudo de caso aqui para os sistemas construtivos. Porque lembram que eu já comentei com vocês sobre isso? Que são esses estudos de caso que a gente vai conseguir extrair informações para compreender os materiais utilizados para a estrutura, materiais de fechamento, materiais de acabamento, desempaginação de piso, que é super importante, combinação entre sistemas construtivos e técnicas construtivas também, e aí os materiais utilizados. Então, isso aqui também é extremamente importante. Mas aí você vai me perguntar assim, Débora, então eu vou lá e vou fazer um estudo de caso de sistemas construtivos para desempatar, tipo assim, eu vou apresentar um estudo de caso da construção em steel frame, outra em wood frame e outra em concreto, para aí eu me decidir? Não, aqui você já vai ter uma familiaridade com isso. Então, lembrem do que eu falei lá da fundamentação teórica, que provavelmente já sairiam diretrizes para você escolher estudos de caso. Você já está entendendo o que combina melhor com a sua temática. Você já estudou sobre a sua temática bem a fundo. Então, você entende que existem sistemas construtivos que vão casar melhor com a tua temática em específico, não com temáticas semelhantes à tua, mas com o que você escolheu com as suas especificidades, tá bom? Então, aqui, por exemplo, se você fizer um estudo de caso para sistemas construtivos, você já vai pegar com aquele sistema construtivo o qual você pretende construir. Mas então, para que vai acrescentar aqui esse estudo de caso? Vamos ver, então. Voltando ao exemplo do TCC da Renata, ela trouxe um estudo de caso para ser analisado para as técnicas construtivas, o que ficou evidente aqui nessa etiqueta, visto a importância da gente colocar etiquetas nos nossos estudos de caso, porque isso significa que ela não queria analisar a parte externa ou a parte de inserção urbana desse projeto, mas que ela queria entender as técnicas construtivas dele. Ou seja, no fim das contas, quando ela contextualizou esse projeto e ela colocou fotos externas e internas, posteriormente ela fez o agrupamento desses materiais que ela considerava interessantes para aplicar no projeto dela no próximo semestre. Ou seja, ela entendeu que o concreto aparente era uma coisa bem moderna e que podia vir de encontro ao que ela queria. Que junto com o concreto aparente, o tijolo descascado muitas vezes também ficaria legal. Para a área de dentro da cozinha, Débora? Não, porque aqui não é utilizado dentro da cozinha. Mas que a gente tem o vidro transparente para que as pessoas visualizem como é essa cozinha. Então, tá vendo que a cozinha é concentrada no meio do projeto? Essa aqui é outra característica interessante, tá bom? Aqui, perfil H. Então, ela conseguiu entender que o sistema de ventilação, muitas vezes, ele é todo utilizado fixo nesse perfil H, nesse perfil metálico. Então, ela conseguiu entender que ela poderia trazer isso como característica para o projeto dela para facilitar toda essa circulação de ar e esse bem-estar dentro da edificação dela, entende? Então, assim, não tem nada de mirabolante aqui. Ela simplesmente pegou isso aqui, ela, visualmente falando, foi a decisão dela. Ela falou, nossa, isso aqui fica muito legal, é um conceito diferente de cozinha, vem muito de encontro com essa questão mais inovadora que já propõe a temática dela, porque há 10 anos atrás a gente não ouvia falar em coworking de cozinha e hoje a gente começa a ouvir falar sobre isso. Então, cara, isso aqui é uma coisa que começa a acrescentar muito nesse sentido, tá bom? Então, não é nada mirabolante, mas é algo que vai mostrar para a banca que você está se preocupando já com o projeto. Tá? Então, basicamente. Lembram que agora há pouco eu falei para vocês a importância de separar em etiquetas esses projetos? E é justamente assim que a gente faz. Então, em cada análise que você trouxer, você precisa deixar claro o que você está analisando.
Por exemplo, estudos de caso para programa de necessidades. Aí eu vou trazer 2 estudos de caso, pelo menos. Estudo de caso para inserção urbana, porque a Renata, se eu não me engano, ela fez aqui um estudo de caso para inserção urbana também, que eu não mostrei para vocês, mas o que acontece? Ela precisava disso porque, como a temática dela trabalha apenas com delivery, ela precisava de um local estratégico, então ela conseguiu pegar outros assuntos correlatos ali ao dela para entender qual era a estratégia da implantação da inserção urbana para que os motoboys conseguissem chegar nesse local com maior facilidade. E aí, a etiqueta tem que estar lá. Estudo de caso para técnicas construtivas, igual eu mostrei para vocês que a Renata fez. Então, vamos voltar aqui para ver, ó. Estudo de caso, aproveitando como alternativa para as técnicas construtivas. Então, ela fez a etiqueta ali dela. Isso aí, como vai ser apresentado, é opcional. Na monografia, um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês. E aqui, estudo de caso para plástica também, que é importantíssimo, porque às vezes a pessoa pega ali, a pessoa da banca, ela pega o teu TCC e ela vai lá para os estudos de caso para corrigir esses estudos de caso. E aí, o que ela faz? Ela vai comparar os estudos de caso com as diretrizes de projeto. Então, é essa lógica que a gente começa a entender. Beleza, os estudos de caso vão dar origem ao início do projeto, então ela vai lá comparar. Mas aí, ela vê que você fez um estudo de caso e que aquilo ali, nossa, um estudo de caso desse tema, que não tem nada a ver com o tema que esse estudante está fazendo, mas o que isso aqui vai ajudar nas diretrizes de projeto? E aí, a pessoa já está ali perdida. Agora, se a primeira coisa que ela encontra é uma etiqueta falando esse estudo de caso será utilizado como ponto de partida para a plástica do futuro projeto, cara, ótimo. Ela não vai olhar a planta, ela não vai falar, nossa, cadê a planta desse estudo de caso? Ela vai olhar o quê? O contexto geral, vai olhar a síntese que você fez e bora pro abraço. É isso aí, tá bom? E aí, eu coloquei até um lembrete aqui embaixo falando sobre isso, de você priorizar, fazer 2 estudos de caso por etiqueta. Isso significa que você vai ter que fazer todas essas etiquetas? Programa de necessidades, inserção urbana, técnica construtiva, plástica? Não, isso não significa. Até porque você ficaria com 8 estudos de caso. É bastante coisa para se fazer. Eu sou uma pessoa consciente, né, gente? Eu sei que a gente não tem tanto tempo para fazer tudo que a gente gostaria aqui no TCC. Só que, então, eu tenho que entender que para programa de necessidades eu sugeri 2, né? Mas para técnicas construtivas você pode pegar um, inserção urbana só se fizer sentido para você, ou se você tiver muita dúvida, né? Tipo, nossa, eu não faço nem ideia de como eu posso escolher o meu terreno. Então já pega para inserção urbana que você vai entender como fazer isso para o teu terreno também, tá? Como escolher o teu terreno também. Plástica, também, eu quero estudar sobre isso, porque a minha temática está muito ligada a essa questão plástica e tal, eu preciso atrair o público para esse projeto e tal, então eu quero fazer isso. Beleza, faz ali 1, não precisa fazer 2, mas programa de necessidades especialmente faz 2 e ainda você vai ter que entrar em título de comparação entre um projeto estudado e o outro também, beleza? Aqui, dicas para como você escolher esses estudos de caso para fazer esse estudo, né? Então, primeira coisa, não pegar projeto de TCC. Tem muito alunito meu que vem atrás de mim e fala assim, Débora, peguei lá um TCC muito legal, um projeto de TCC muito legal para fazer esse estudo de caso. E eu falo, não faz isso não. Sabe por quê? Você não estava na banca daquele TCC. Você não sabe quais foram as críticas. Às vezes, mesmo um projeto que tem uma nota muito boa, ele recebeu várias críticas. E você não sabe quais são os pontos fracos daquele projeto. Então, não vá por essa. Você pega projeto de TCC quando? Quando esse TCC foi premiado. Então, aí sim é uma boa pegar, porque, poxa, ele já foi premiado, ele foi reconhecido, ele foi estudado por jurados ali, por pessoas que estavam compondo uma banca diferenciada. Então, aí sim você pode pegar eles como ponto de partida para os seus estudos de caso. Que mais? Dê preferência para projetos que estão lá no ArcDaily. Eu gosto muito do ArcDaily, ou que foram premiados em concursos. Então, assim, projetos que estão no ArcDaily, geralmente já foram colocados em prática, já foram construídos. Projetos de concurso, cara, passaram por uma super seleção também para serem ali premiados, né? Mesmo a menção honrosa, tá topíssimo, né? São projetos em excelência. Ótimo, então você vai pegar esse tipo de projeto para fazer estudo de caso. E não TCC, projeto de faculdade que você achou ali no Google, nem nada assim, tá bom? Beleza? É isso aí. Só que eu sei que nem sempre é fácil fazer essas análises, né? Eu fui um pouquinho mais a fundo na análise de planta, mas eu entendo que a gente, enquanto estudante de arquitetura, não é ensinado a fazer isso dentro da faculdade. Então, por isso, eu sugiro que você veja a aula bônus de interpretação de referências. Essa aula bônus tá muito amorzinho. Eu separei muita coisa legal para vocês verem como a gente começa a tirar toda aquela nuvem de informação da nossa frente para utilizar somente aquilo que a gente precisa para aí sim fazer esse estudo de caso.
E aí, com essa aula, vai ser impossível você sair com dúvidas do que captar em cada projeto. Lá aqui vou lançar um desafio. Vê essa aula bônus e comenta lá pra mim se você curtiu e se ela acrescentou na sua vida ou não, tá bom? Bora! Gente, para finalizar essa parte aqui de estudos de caso, antes da gente ir para os exemplos, vamos entender aqui que no final desse estudo de caso é importantíssimo que a gente traga uma síntese de informações. Por quê? Lembra aquilo que eu falei desde o início do curso, que a gente sempre vai argumentar com a banca sem ter chego ainda na banca? Pois é. Isso significa que a gente vai criar sempre uma argumentação muito coerente, prevendo que a banca pode ter dúvida em alguns pontos. Então, um primeiro ponto que a gente tira a dúvida da banca é aquela questão lá das etiquetas, conforme a gente já falou. Beleza, então ali a banca tem pouquíssima chance de se confundir do que você está analisando em cada projeto. Agora, no final das contas, ela vai pensar, nossa, será que isso aqui virou uma colcha de retalhos? Ou ela vai colocar na cabeça dela, o que será que isso aqui vai virar no final das contas? Então, na minha metodologia, eu criei essa síntese de informações que tem dado muito certo nas bancas dos alunitos em geral, que é o quadro síntese dos estudos de caso. Isso significa que a gente vai fazer realmente uma tabelinha, independente do teu formato de entrega, esteja na monografia ou nas pranchas, a gente vai fazer algo nesse sentido aqui. Então, o nome do projeto, e aqui você vai colocar nessas linhas, cada projeto que você analisou, coloca os nominhos deles lá bem certinho. Aí você vai colocar uma série de categorias aqui ao lado. Então, eu estou dando um exemplo. Inserção urbana, paisagismo, técnicas construtivas, materiais, plástica, estética, quadro de áreas, setorização, aplicação de conceitos, exemplo, neuroarquitetura, design biofílico, algum conceito que seja específico da tua temática. E não precisa ser que você tenha achado, por exemplo, a gente estava dando o exemplo do Hotel Fazenda. Hotel Fazenda com neuroarquitetura aplicada, sei lá, alguma coisa assim. Não necessariamente você vai achar isso, mas pode ser que você queira trazer neuroarquitetura para o teu hotel. Então, você vai ter que pegar lá no estudo de caso um projeto específico para você estudar sobre a neuroarquitetura já aplicada aqui no projeto. Então, você vai colocar ali uma coluna com essa aplicação de conceitos e depois fluxos. E aí você vai demarcando. Então, projeto A. Eu usei inserção urbana desse projeto A, achei interessante? Sim. Paisagismo? Também sim. Técnicas construtivas. Não, eu não vou adotar as técnicas construtivas desse projeto A para o meu, não. Nem a plástica, também não. Quadro de áreas, sim, que foi uma coisa que eu estudei desse projeto. Setorização também. Aplicação de conceitos, não tem aqui um conceito que eu gostei para o meu. Fluxos, vou aplicar sim. Então, tá vendo que lá, quando esse membro da banca for voltar, ele vai entender que lá na tua etiqueta provavelmente vai estar planta, paisagismo, inserção urbana e fluxos, né? Ou quadro de áreas, sei lá, programa de necessidades, fluxos. Para isso foi utilizado o projeto. Então, aqui você vai trazer nessa síntese. O projeto B, em comparação, ele não utiliza inserção urbana e nem paisagismo. Eu não quero isso para o meu projeto. Mas eu peguei ele para estudar técnica construtiva, a parte estética dele, a parte do quadro de área e setorização também. Agora, fluxos eu não gostei, então não vou estudar. Aí o projeto C, veja que ele não levou nada disso em consideração, mas ele estudou, por exemplo, a neuroarquitetura desse projeto, porque ele achou interessante a neuroarquitetura aplicada nele. E aí o último, ele utilizou
para estudar o paisagismo, que era algo que tinha a ver com a temática dele, mas que os outros projetos da mesma temática não traziam isso de uma maneira forte. E também a aplicação dos conceitos também foi estudada. Então, esse membro da banca, e você pode grifar o sim mesmo, esse membro da banca, ele acaba se situando de uma maneira muito mais fácil. E aí, gente, minimiza muito os comentários da banca, tá bom? Então, sugiro fortemente que vocês coloquem isso aqui em prática, tem dado muito certo. Inclusive, as bancas têm elogiado os alunitos e adorado isso. Então, minha alunita, meu alunito, por favor, coloque isso aqui em prática, que você vai estar ganhando pontinhos com a tua banca, tá bom? E vamos lá para os exemplos. Beijos!